Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do podcast Entre Fraldas e Cafés. Como vocês já sabem, eu sou a Bruna Druziani, tô de volta, ficou com saudade? Graças a Deus, Senhor, obrigada, minha parceira. Muito bom! Eu sou a Bruna Druziani, sou terapeuta ocupacional, pedagoga agora, tá, meu bem? Sou mãe do Matheus, esposa e uma das sócias lá do Espaço Crescer. E apresento esse podcast juntamente com a minha amiga Giana. Olá, gente, Giana Pacheco aqui falando, como vocês conhecem. Está de volta a minha parceira, né? Vocês viram, puxei ela assim pelo pescoço, ela veio. E é isso aí, eu sou terapeuta do sono do bebê, sou mãe, casada, tenho 4 filhos reais, tá, gente? Não é bebê reborn, não. E estamos aí para mais um episódio. Vamos agradecer nossos patrocinadores. Isso mesmo. Então, muito obrigado para o Wellness, que está patrocinando esse episódio, o Espaço Crescer, claro. E Arielle, osteopata pediatra, que esteve aqui no episódio maravilhosa. Maravilhosa. E o Soninho Tranquilo, que é a consultoria do sono do bebê, a minha consultoria. É isso, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Entre Fraldas e Cafés. Um espaço de conversa honesta, necessária e acolhedora sobre maternidade, infância e cuidado. O episódio de hoje é dedicado mais extremamente importante. A gente vai falar sobre prevenção do abuso infantil, um tema que ainda gera muito desconforto, silêncio e medo, mas que precisa ser conversado com responsabilidade e amor. Para isso, convidamos a psicóloga Patrícia Fonseca, que atua na área da infância e vai nos ajudar. Boa tarde, tudo bem? A entender, Patrícia, como proteger nossas crianças desde cedo, sem pânico, mas com informação e consciência. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui para falar sobre um tema tão necessário. Vamos lá? Vamos começar? Bruna? Vamos começar. Esse tema foi uma ideia nossa, né, de trazer. É um tema que é bastante delicado, né? E eu percebo, existe um tabu todo em volta, né? E eu percebo que algumas pessoas, assim, elas têm dificuldade de compreender o que é o abuso e o que não é. Muitas pessoas colocam a situação de abuso só como uma condição sexual, quando há, né, o abuso sexual. Mas não é bem assim, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, de o que é o abuso. Quando a gente percebe que é abuso, né? Qual que é esse limite, assim? É abuso, não é? Para orientar o pessoal de casa mesmo, né? Bom, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, é bem delicado esse tema e a gente precisa falar disso. E falando do abuso, a gente engloba também a sexualidade infantil. E sexualidade não é falar de sexo, é falar de desenvolvimento, é falar do corpo, é falar de higiene. São várias coisas que a gente tem que abranger. Então, são várias nuances, né, sobre a questão do abuso. Abuso com toque, né, tem ato sexual mesmo, tem fala, tem convidar para assistir pornografia. A questão que também caracteriza perante a lei os pais fazerem sexo no mesmo ambiente que a criança dormindo, caracteriza abuso. Olha só, não sabia. Sim, caracteriza abuso. Então, assim, tem muitas coisas para a gente falar disso e para preservar as nossas crianças, porque eles são muito vulneráveis. Muito. E a partir do momento que a criança passa por isso, ela vê alguma coisa, ela assiste, não tem como ela desver. Não tem como apagar. Então, a gente tem que estar muito atento com os nossos filhos. Depois que o leite foi derramado, como a gente resolve, né? Muito mais, é um trabalho muito maior, né? Do que a gente prevenir, né? Eu acho que a prevenção é o ideal, né? Com certeza. E, Patrícia, por que ainda existe esse tabu tão grande, né? Para falar sobre isso? As pessoas, eu percebo que as pessoas, principalmente os pais, né? Eles meio que fecham os olhos, né? Para isso, acham que não vai acontecer, que tá exagerando, que não é bem assim. Que não quer que toque no assunto, às vezes, né? Então, às vezes tem escola, né? Teve já, alguns anos atrás, um debate, mas não pode falar sobre isso na escola. E a gente sabe que quando fala, quantas pessoas ali, né? Quantas crianças, adolescentes aparecem denunciando, né? Então, acaba que
é um tabu dentro de casa, assim, os pais, eles têm essa dificuldade tanto de conversar com as crianças, quanto de buscar informação mesmo, sabe? Sim, porque a gente não fala disso em casa. Vocês tiveram educação sexual em casa? Não. Onde que aprendeu? Com as amigas, né? Uhum. Falando, perguntando, na escola, conversando com alguém mais velho, e nunca foi dentro de casa. E uma coisa que eu vejo muito nas famílias é que o corpo, ele é muito proibido, é muito vergonhoso. Então, o pai e a mãe não ficam nus na frente da criança, então é tudo muito secreto. Quando a gente começa a normalizar o corpo, essa chance de abuso, ela diminui muito, porque a criança, ela não sexualiza o corpo, o adulto sexualiza o corpo, mas a criança não. Então, para a criança é normal ver as partes íntimas, né, ver o peito, o bumbum, para eles é normal, a mesma coisa de estar vendo um joelho. Então, eles não têm isso. A gente que tem esse olhar e fala, tampa, fecha, não pode ver, né? Olha o amiguinho. A gente fica nisso. Então, a gente tem esse tabu, mas a gente precisa ensinar. E isso começa dentro de casa. Começa com os bebês. Então, a gente começa a prevenção de abuso com o bebê. Por exemplo, a gente pedindo licença na hora de limpar esse bebê. Sim. Eu vejo muito médico fazendo isso, pediatra. Agora eu vou tirar sua calcinha, eu vou Uhum. limpar seu bumbum, eu vou lavar, dá licença. Então, a gente tem que falar isso, a gente tem que pedir licença para tocar naquele corpo. Interessante. Realmente isso aí não é muito... A gente não vê. Eu, pelo menos, não faço. Lá no Espaço Crescer a gente dá o treinamento para as meninas nesse sentido, porque é o corpo daquela criança, né? Então é a mesma coisa. Você quer que alguém chegue em você, abraçando, que você não conhece direito, pegando? Não. A pessoa, né? Posso te abraçar? Porque tem que fazer com a criança, Por que a gente faz com a criança, né? E Exatamente. daí, mas é pequenininho, tem meses ainda, mas a gente vai ensinando assim, né? E pro meu filho, eu sempre falava também que, além de pedir a licença, eu falava, olha, aqui a mamãe tá mexendo pra trocar, só quando vai trocar a gente pode mexer nessa parte, isso aqui é uma região íntima, né? E aí, depois ele era super curioso, então ele encostava em mim, assim, no meu seio, eu falava, Matheus, aqui é uma região íntima da mamãe, você precisa pedir o meu consentimento pra tocar. E aí eu percebi que ele tinha essa curiosidade. E aqui aqui não é, né? E aí tem aquelas imagens, tem uma imagem que é o farol, né? Do que pode e o que não pode no corpinho da criança. E eu mostrei pra ele também. Falei, olha, aqui é com consentimento, aqui você precisa pedir, né? Pra encostar. A mãozinha você pode dar no amiguinho, pode dar a mãozinha pro amiguinho. Mas tem partes do corpo dele que você não pode tocar. E tem partes que você pode tocar desde que você peça. Você pode dar um beijo no rosto da sua amiguinha, mas você precisa perguntar se ela quer. Agora, na parte íntima dela, né, você não pode tocar. Essa questão do beijo, né? A gente vê muitas famílias beijando na boca das crianças de brincadeira, né? É certo isso? Não. O que você acha? Então, isso é de família, mas olha só, se a gente pensar que o beijo na boca, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes, o marido e a mulher, eles dão um beijinho, um selinho. Mas aquele beijo mais quente, o que é? É um pré-sexo. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente faz na frente de uma criança. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu digo assim, o beijo da mãe, que às vezes quer dar um selinho na criança, no próprio filho, assim, brincando, de brincadeira, não tem? Já viu necessário, né? Brincando de cheirar? Não. Não. Eu já ouvi falar que existe isso, mas eu nunca graças a Deus, não precisei ver. Não sei o que, sabe, assim, umas coisas assim que você fala, né, agora a gente vê que não, e aí a gente tem que preservar os nossos filhos. E essa questão de pedir licença pra gente tocar, igual a Bruna falou, do farol. Então, aqui é vermelho, 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 atrás é vermelho. Então, na barriguinha é amarelo, na coxa é amarelo. Então, tem mão, é verde. Então, tem uns lugares que você pode tocar. E a gente ensina, a Bruna deve ensinar isso na escola também. Vai falando do farol. E isso é muito importante. E uma coisa importante também é ensinar as crianças a se limpar. A se higienizar. Porque, às vezes, você tá na igreja, a criança quer ir no banheiro. A gente nunca sabe quem tá dentro do banheiro. Na verdade, a gente não deve deixar a criança ir ao banheiro sozinha. Restaurante, igreja, clube, lanche, a gente não deve deixar.
né? Mas se acontece, a criança tem que se limpar sozinha. Ou até às vezes foi na casa de um tio, de algum parente De um assim, de um amigo. Não precisa chamar Tá ninguém, tendo um né? churrasco, aí a pessoa tá ocupada, aí vai lá ver o que quer, né? São situações que podem acontecer. Teve uma vez que eu tava num churrasco, agora contextualizando aqui, eu tava num churrasco com um monte de amigos e tal, e tinha uma menininha de 3 anos, era filha de um dos casais amigos nossos, e ela foi no banheiro, eu não vi, ela não pediu pra mãe ir, ela costumava ir sozinha no banheiro, e aí um rapaz da família onde estava tendo churrasco veio até mim, que eu tava mais próximo, que eu tava na sala, eu acho que fui pegar uma água, alguma coisa, ele veio e falou assim, você pode ir lá limpar a fulana que ela tá chamando? Ou seja, ela foi, mas se fosse um abusador. Exatamente. E aí a gente às vezes não vê maldade nas coisas. Eu percebo muito isso nas pessoas, né? Eu sou profissional da saúde, a gente vê algumas coisas, né? Já vi algumas coisas, situações bem complicadas. E eu percebo que as pessoas, elas não têm maldade. Então, elas acham que aconteceu com um vizinho, com um parente longe, na televisão, mas que com o filho delas não vai acontecer, né? E é assim, é um segundinho, né? A menina chamou ali, né? É um segundo. E, assim, a questão dos locais também. A gente acha que a criança tá seguro na igreja, na casa do tio, na casa... Principalmente agora que a gente tá num período de férias. Sim. Que recebe muitas pessoas de fora também ali, né? A gente não consegue ter o controle. Ah, eu vou deixar dormir na casa do amiguinho. Mas quem tá? Quem são essas pessoas que estão nesse amiguinho? Ah, vai ter um churrasco lá de aniversário do pai do amiguinho. Quem são essas pessoas que vão estar lá, né? Sim. Na verdade, as crianças são bem vulneráveis, né? Totalmente. Muito. As crianças são muito vulneráveis. E essa questão de estar em casa, o lugar que mais acontece abuso é dentro de casa. Não é fora, não é no clube. Não é com pessoas estranhas, são com pessoas conhecidas. Porque a gente acha, na nossa família, todo mundo é bom. Né? A gente acha, mas será que é mesmo? Então, a gente tem que ficar com essa pulguinha Sim. atrás da orelha. Porque acontece em casa, é um amigo de fora que veio, é um parente distante. Vai dormir quem nessa casa? Né? Essa criança vai ficar no colo de quem? Tem um livro que eu gosto muito, que é da Leiliane Rocha, e ela fala muito disso. A criança pequena, ela não tem que ficar brincando de cavalinho no colo do adulto, de homem. Né? Aquela brincadeira que fica brincando assim, pulando. Não tem, porque fica ali É roçando. a mesma coisa do colo do Papai Noel, que a gente incentiva a criança a O colo sentar. do Papai tem que ser do lado, Noel. né? Sim. Né? Então, assim, é uma questão de prevenção. A gente tem que olhar para isso mesmo e cuidar das nossas crianças. A criança é a parte mais vulnerável da sociedade, porque elas não têm maldade. Elas não entendem o que está acontecendo. Muitas não denunciam, né? Não falam, denunciam. né? Nem entende o Não que aconteceu. Não entende o que aconteceu. E o abusador, ele é muito Próximo e muito próximo, conquistador. ele é íntimo, ele é conquistador, ele dá bala, ele troca, ele dá presente, ele seduz aquela criança. É muito fácil você seduzir uma criança. Então, ele vai seduzindo e aí a criança não entende. E, às vezes, a criança pode até gostar de um carinho diferente, porque é um toque que é erotizado, é sexualizado e gera prazer. Só que a criança não entende aquilo ali. E aí tem aquela questão, o segredinho, o nosso segredinho. Não pode contar para ninguém. Por isso que, geralmente, os abusadores são mais íntimos, né? Da criança, estão ali há muito É, tempo. e essa questão também da gente, disso do segredinho, de não poder contar pra ninguém, que é uma coisa que a gente precisa orientar as nossas crianças, né? Eu passei por essa situação de não poder contar pra ninguém, minha avó fazia muito isso. Então, ela não queria coisa boba, mas olha só, e minha mãe já percebeu e falou, opa, isso não pode. Minha mãe controlava doce antes da janta, claro, igual todo mundo. E aí, quando eu saía da escola, meu avô me buscava e eu ia pra casa da minha avó pra depois ir pra minha casa. E minha avó sempre esperava com Danone, com alguma coisa assim. E depois eu não jantava, né? Lógico. E aí ela falava, ai, mas fica como o nosso segredo. Você não conta pra sua mãe, não toma esse Danone todo, toma metade, você não conta pra sua mãe e fica como um segredo. Só que a minha mãe já havia me falado, Bruna, quando alguém vier falar que é um segredinho só nosso, tem alguma coisa errada. Porque a mamãe precisa saber de tudo. A mamãe tá aqui pra te Não tem ajudar. segredo com Não a pode mamãe, ter segredo né? com a mamãe.
E aí, eu lembro que eu contei pra ela, e ela falou assim, olha, eu fiquei... Aí ela depois conversou com a minha avó, né? Ela falou, olha, eu fiquei muito preocupada, não pela questão dela ter comido doce, mas de que é o segredinho, isso não pode, porque isso outras pessoas podem querer ter segredinho que são coisas perigosas, né? Então, isso a gente precisa orientar, né, as crianças. E orientar tem segredo, mas o segredo é coisa boa. É uma festa surpresa que a gente não pode contar. Tem o segredo bom. Então, o segredo sempre é uma coisa boa. Coisa ruim não é segredo. Legal isso. Não tinha pensado parar pra pensar desse lado, mas é legal, você vai fazer uma festa surpresa pro seu marido e chama seu filho. Olha, mas não pode contar pro papai, que é surpresa, vamos preparar junto. Então, o segredo, a gente tem que mostrar pra criança que o segredo é coisa boa. Coisa ruim não é segredo. Mas como ela vai diferenciar que aquilo que ela sofreu é um segredo ruim, né? É ruim. Porque machucou, né? É ruim, não é bom, porque é estranho, é esquisito. Tá. E eles têm essa necessidade, às vezes, de contar pra gente. Só que tem medo, né? A criança, às vezes, quer levar, porque aí, no começo, parece que a sensação, né? Pode ser boa, pode ser prazerosa. Mas esconder aquilo, né? E geralmente não é uma vez só que esse abusador. Não é uma vez só. Você não vai... E acaba... Você não conta nunca, isso, né? E aí acaba... E aí contar. acaba, né? Deixando a criança ansiosa, vai, né? Causando N questões ali. N questões. Por isso que, desde criança, é muito importante ter o diálogo em casa. Para essa criança ter a liberdade de falar sem ser punida. Porque casas que ela é muito punida, famílias que têm muita punição, a criança não fala. Olha que interessante. Fica com medo. Fica com medo de contar e ser punida. Então tem que ter o diálogo. E geralmente essas famílias mais rígidas são as que também não conversam sobre isso. Não conversam sobre isso. Então é uma coisa pra gente conversar até na mesa do jantar. A hora da refeição é a hora que a gente pergunta como foi seu dia. E contar do meu. Eu trabalhei muito hoje e tal. Pra criança falar. Aconteceu uma coisa que não foi legal. Pra participar todo mundo. De que tá acontecendo? E quando tiver conversas sérias, olha, vem cá, vamos conversar. Isso aqui é sério. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu tenho que te proteger. Só eu que posso te ajudar. Então, a gente dá espaço para falar. E acreditem nas crianças. Isso é muito importante. A gente tem que acreditar. A criança não tem razão para mentir. Sim. Muitas pessoas acham que as crianças inventam, que mentem. Elas não mentem. Elas não mentem. Então, acredite. E é uma situação também muito... Como a criança vai inventar uma situação dessa? Né? Ela tem que ter visto, minimamente. Tem que ter visto, exatamente. Pra ter, eu fui abusada, assim, mas de algum lugar ela teve que Onde tirar né? ela tirou essa informação, que é desse jeito que foi, né? Tem que inventar Sim, isso, né? E essa questão de você falar sobre os nomes das partes íntimas certinho, isso é real. indicado? É indicado a gente ensinar o nome real. A gente tem que falar o que é real para as crianças. Esse é o nome, seio, tem que falar tudo, né? Anos. E aí, às vezes, a gente até fala assim, como que as pessoas falam na rua? Porque eles vão ouvir, as crianças vão ficando maiorzinhas, vão para a escola, eles vão ouvir outras nomenclaturas. Sim. Mas a gente fala, isso é isso também. Que quer dizer isso. Então, a gente tem que falar disso. E falar de sexualidade, a gente começa falando primeiro de higiene. Né? É o banho, é o se limpar, é esse cuidado todo com o corpo. Isso é sexualidade. É o cuidado com o corpo. É aonde você coloca a sua energia naquilo. Isso é sexualidade, que é diferente de sexo. É muito diferente. Então, a gente começa com as crianças bem pequenas e a gente vai evoluindo essa conversa. Então, desde bebê, né? A gente começa desde bebê, que desde você bebê. tinha falado, e aí a gente vai aumentando o repertório ali das informações, isso, né? O grau de dificuldade. E uma outra coisa também que as crianças estão muito vulneráveis hoje é a pornografia. A internet. A internet. Porque na nossa época a gente não tinha acesso. Não era tão livre assim, não era tão fácil assim ter acesso. E hoje a internet está aí.
Tá aí, então tem YouTube, tem os sites, é ficar de olho no que essa criança consome, porque tem muita gente ruim, esses chats de jogos, ficar atento, porque senão pede para mandar foto, começa a aliciar essas crianças. Tem muitos pedófilos. E é assim, Eu né? tinha visto um estudo, eu Sim. fiquei chocadíssima. 70% de crianças com 7 anos ou mais já tiveram contato com pornografia pela internet. 70% é muito, gente. Uhum. É muito. É isso mesmo. É muito grave. É muito sério. E aí a criança assistir pornografia, ela não entende o que é aquilo ali. O que está acontecendo? Uhum. É muito confuso. E aí vem a questão do segredo, que não vai contar, Que né? não vai contar. E o que a gente observa também quando acontece as coisas, né? Tanto pornografia, abuso, mudança de comportamento, recusa em se alimentar, choro, não querer ficar perto de uma determinada pessoa. Isso é um sinal. Mas por que não quer? Não querer ir na casa de alguém, sabe? Entrar em pânico. Então, assim, a gente começa a observar mudanças de comportamento. Baixo rendimento escolar, ansiedade. São muitas coisas que começam a acontecer. A criança muda o comportamento. E, Patrícia, como desconfiar de um adulto? Não é desconfiar, mas como você saber que aquilo que ele tá fazendo não é legal, assim? Uma pessoa que você precisa ficar mais de olho. Por exemplo, uma vez uma amiga minha falou assim, se um adulto pega a criança pra colocar no colo e coloca aqui no meio, é abusador. Se coloca aqui na perna, tipo, só em uma perna, é porque é tranquilo. Essas coisas, sabe, assim? Então, é muito difícil. É muito difícil. Como. Não tem como você saber. A gente... Não é regra, Não né? é regra, não tem uma Não tem regra. um quiz que você Não. preenche. E de você olhar assim, não, aquele aquele não é, aquele é... Não tem. Porque eles são muito gentis, são Então, mas pessoas isso é uma coisa que me normais, chama então- atenção. Eles são muito Quando são muito gentis. gentis, eu também fico É um pouco demais, atrás, né? eu fico atrás. Infelizmente, né? A gente tem um certo Isso. preconceito. Mas é assim, é demais. Peraí, essa criança nem é nada sua direito. E não, Isso. deixa que eu levo, deixa que eu faço. Deixa que eu vou passar esse protetor solar no Muita corpinho. brincadeira, Deixa que eu fique, né? Eu É acho muito também. solícito, Minha assim. mãe era muito assim, olho aberto com isso, né? Pedagoga, Sim. foi diretora de escola, Uhum. então ela já era bem... E na escola chega tudo assistente primeiro. social, minha mãe também. Então, assim, ela já estava calejada. E eu lembro uma vez no aeroporto, eu fui pegar ela no aeroporto e tinha um casal de amigo, né? E eles tinham feito uma conexão, de lá eles iam para outro destino e eu fui buscá-la, né, pra ir embora, mas eles estavam esperando lá no hall e tal. E aí eu fui com a Bianca, com a minha filha mais velha, que na época tinha o quê? Uns 6 anos. Desci, fui pegar minha mãe lá no hall e tal, e eles estavam lá. E quando ele viu a Bianca, ele falou assim, ai, que linda, que fofa, vem cá no colo do tio. Aí minha mãe, Giana, já foi logo tirando, assim, tudo, sabe? Eu já percebi que ela não gostou, porque ele quis colocar ela no colo. Nunca viu a criança. Uhum. E aí minha mãe já, sabe? Já ficou assim e tal. Aí depois que a gente foi embora, minha mãe, você viu? Isso aí, ó, não é coisa boa, não. Nunca viu a criança, já quis pegar no colo, já quis dar beijo. Não pode. Isso me marcou. Ela meio que deu uma bloqueada, Deu uma sabe? É isso mesmo. E eu fiquei sem saber, eu acho que eu ia deixar, se não fosse ela. Por isso que a gente tem que ficar atento aos comportamentos da criança. A gente tem que intervir. Igual sua mãe interviu, a gente tem que intervir sim. Se você acha que é uma coisa de risco, intervenha, proteja seu filho, porque você conhece seu filho. Então a gente tem que intervir. E ficar de olho. Às vezes a gente tá no clube, tá em algum lugar, algum parque, tem muitas crianças. E é nesses lugares que eles vão, porque eles sabem que tem um monte de criança. E aí, a gente tem que ficar muito atento. E atento até assim, se eu tô olhando o meu, eu tô correndo o olho nas outras também. Sim. A gente fica atento com as outras crianças, porque se a gente pensar que é uma sociedade inteira que ajuda a cuidar de uma criança, então, o que eu não queria para as minhas filhas, eu não quero para o filho do outro. Então, fico de olho, a gente fica olhando, observando, tá no banheiro, às vezes entra no banheiro com a sua filha, você vê que tem uma criança sozinha, observa. Outra situação também que foi até pouco tempo. Eu tava num churrasco e um conhecido nosso, né? Não chega a ser amigo e tal. Tava brincando com as crianças e falou, vem dar um beijo no tio, pra Rafaela, a minha caçula. E a minha caçula, ela é mais, assim, reservada. Ela não gosta de ficar muito...
E aí uma amiga minha, né, falou assim, que é amiga dele, falou assim, dá um beijo no tio, o tio tá pedindo um beijo, não tem problema dar um beijo nele. Eu falei, tem sim, ela não quer dar, ela não vai dar? É. Outra coisa, é essa questão do não. A gente ensinar para criança que não é não. A gente tá brincando de fazer cosquinha. A gente brinca muito de fazer cosquinha nas crianças, né? E aí, na hora que a criança falar para, a gente tem que parar. Para ela aprender que o não é não. Quando fala não, a gente tem que parar. A gente precisa respeitar o não. Não quer beijar, não vai beijar. Não quer abraçar, não tem que abraçar. Cumprimenta, oi. A gente ensina, oi, tudo bem? Pega na mão. Não tem que abraçar, não tem que beijar. O nosso corpo é íntimo, A né? gente tem que deixar a nossa criança desconfortável pro adulto que ela nunca viu ficar Exato. confortável. Não faz Foi isso sentido que eu nenhum pensei isso, na hora. gente. Eu falei, Não faz tinha sentido. pedido, E aí ela não queria, ela negou 2, 3 vezes. Aí a minha amiga falou, não tem problema, dá um beijinho no tio, ele é legal. Eu falei, não, ela não quer dar, ela não vai dar. Uhum. É. Não, cumprimenta de longe, não tem. E a gente fica observando mesmo. Então, teve uma vez que a gente tava viajando, o Matheus tava no pula-pula e tinha outras crianças no pula-pula. E aí, a gente percebeu que tinha tava eu e meu marido, a gente percebeu que tinha um rapaz que encostou a bicicleta e pegou o celular e começou a filmar, principalmente uma menina ali. E ela tava de vestidinho. E eu fiquei muito, assim, eu sou bem cabreira com essas coisas, né? Eu chamei o rapaz que é responsável lá pela cama elástica e falei, olha, esse rapaz, ele tá com alguma criança aqui pra ver se era... Vai que é filha dele, tá filmando, sei lá, né? Não, eu falei, o que ele tá fazendo aqui encostado? Ele falou, nossa, não sei, eu não tinha reparado. Eu falei, ele tá com a câmera ligada. Aí o cara chegou perto dele e falou, oi, irmão, posso te ajudar em alguma coisa? Não, tô só olhando. Não, aqui não tem que ficar olhando, não. E aí pegou e já dispersou o rapaz pra lá. Mas a gente tem que ficar de olho. O que ele tava filmando, essa outra criança? E o pai dessa outra criança tava tomando cerveja, sentado, sei lá quantos metros dali, longe, entendeu? Não tava vendo, né? Então, assim, são coisas... E assim, é segundos, né? A gente precisa realmente ficar de olho nessas situações, né? E uma coisa importante, assim, aeroportos, rodoviária, tem muita questão de sequestro. E isso é real. A gente não fica sabendo, mas tem muito sequestro de criança. Então, se a gente precisa ensinar a criança, se alguém chegar perto e quiser pegar a criança, não é falar socorro, não é meu pai, não é minha mãe, né? Eu não conheço essa pessoa. Legal. Porque só gritar pode ser, às vezes acontece de um... Tá brincando. Exato. Uma birra, pensa que é o pai. E a gente pega mesmo uma birra ali acontecendo, mas fala assim... Não é meu pai, não é minha mãe, Legal. eu não conheço essa pessoa. Legal. Então, isso é um alerta pra gente ficar de olho e falar socorro. Não. E tem aqueles... eu esqueci o nome agora, que são umas tagzinhas que você pode colocar em pulseira, em tênis, na roupa da criança. E aí, pelo celular, você... É como se fosse um rastreador. Tipo, da super Apple barato, tem né? na Shopee também. E é bem interessante. Porque a gente tem que ficar de olho. Porque às vezes a gente acha que nunca vai acontecer, que é uma realidade muito distante, mas não é. Igual a Bruna falou, que as crianças até 7 anos, 70% já assistiram pornografia, isso está do nosso lado. 70% é muita coisa. E Bruna, desculpa, Patrícia, qual deve ser a primeira reação do adulto quando a criança chega para contar algo? Permitir que essa criança fale, ouvir, sem se chocar. Fazer uma cara de paisagem e tentar ouvir e entender o que essa criança está falando. Porque se ela perceber que você está assustada, ou que você mudou, que você ficou brava, ela vai parar de falar. Né? E perguntando o que aconteceu, o que você sentiu. Pode falar, fala mais. E tentar manter essa calma para essa criança ouvir. Você quer falar mais comigo sobre isso? Como se fosse um amigo mesmo. E vai investigando aquilo ali. Porque se a criança perceber que você se assustou, que você ficou com medo ou com raiva, ela vai parar de falar. Eles são muito... As crianças, elas são muito perspicazes. Elas fazem essa leitura. Medo de magoar a gente, Tem, né? medo de magoar. Medo de magoar, eles têm medo da punição. Então, de não acreditar. E assim, isso é para as crianças que verbalizam. E para as que não verbalizam? Tem como a gente... tô desconfiada de alguma coisa? Ou Como chegar nessa eu percebi algumas mudanças de comportamento. Será que
né? As crianças que não verbalizam, o que a gente tem que olhar? O corpinho delas, né? A região íntima delas, se tá vermelhinho, se tá Se sangrando, aconteceu alguma se coisa tá ardendo. mais profunda. Mais né? Porque, profunda. Às vezes, quando é superficial, você não vai descobrir. Não vai Não descobrir, adianta. não vai descobrir. E o abusador sabe que não vai descobrir, né? Isso Mas que é tem complicado. isso. E aí a gente, quando fala assim, não verbaliza, a gente pensa em bebês. Mas a gente tem muitas crianças, adolescentes, mulheres adultas com deficiência que não conseguem Deficiência. verbalizar. Aham. E aí, esse público, infelizmente, né, de pedófilos, eles acabam buscando essas crianças, esses adolescentes, que eles sabem que não vão conseguir verbalizar. E aí tem umas coisas também assim, infecções urinárias recorrentes, igual em meninas, isso acontece muito, né? Uhum. Tá muito vermelhinha, ardor, mas sem motivo nenhum. Tá uma coisa para olhar, para levar no médico, no pediatra. Já teve casos de dentistas descobrirem, né? Porque tem uma verruga na Uhum. boca, Hematoma. e um hematoma na boca do dentista descobrir. E como procurar uma ajuda profissional ou fazer uma denúncia? Como que depois que você fica sabendo, né, de um... Ó, um a caso primeira assim? coisa que você vai fazer é levar essa criança, né, para o psicólogo ou ir no conselho tutelar, procurar conversar com o advogado para ver, contar toda a situação. E se foi também bem recente, é importante levar a criança para fazer o corpo de delito, Corpo né? de Então delito. precisa Fazer o ir para exame. delegacia e infelizmente é ruim, né? Assim, a situação de ter que levar e tudo mais, mas assim a gente consegue pelo menos punir, né? Para que a pessoa não faça com outras crianças, né? E hoje em dia, assim, por um lado bom, as autoridades estão dando crédito para as crianças, né? Tá tendo essas punições. Antes não tinha. Nem para criança, nem para mulher. Agora tem. Então, agora a gente está um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais resguardado pela lei. E antes era só, quando você denunciava, era só quando acontecia alguma coisa de estupro. Era mais sexual, né? Agora E quando não, né? tinha Qualquer prova, coisa. né? Você tinha que ter aquela prova concreta. Então, a palavra não bastava. Então, por exemplo, o toque, que é uma coisa sutil, você pode denunciar, é a mesma coisa que fosse fazer uma coisa mais... Sim. É abuso, né? É Da mesma abuso. forma. Quando é Abuso, comprovado, né? Uhum. toque nas partes íntimas. E uma outra coisa também é que a gente acha que vai ser só com menina, mas tem muito abuso com um menino, né? Tem menino. E aí a gente acha que a gente tem que tomar cuidado, claro, né? Com a menina. Ai, a roupinha, ai, não sei o que é menina. E acaba deixando o menino de lado, né? É que, na verdade, a maioria é com menina, né? Mas existe... Tem hoje em muito dia, com Mas acho que é menino. metade. eu acho que não. Eu acho que é mais tabu quando acontece com o Com menino. Pra denunciar e tudo mais, você não acha? Acho. E assim, quando os meninos começam a crescer, tem os jogos sexuais na escola entre meninos, né? De pegar, de empurrar, sabe? Então tem isso entre os meninos. Então isso é bem sério que acontece nas escolas. Agora você falou isso. De meu você marido- submeter o outro Minha a sogra- fazer. Sim. Minha sogra conta que um familiar, né, deles induzia o meu marido, quando era pequeno, tinha 5 anos, a pegar na parte íntima das meninas na sala, né? E aí ele não fazia, mas uma vez ele fez. A diretora chamou a minha sogra lá. Aí minha sogra ficou possessa com ele, chegou em casa e falou assim: a próxima vez que ele fizer isso, você que vai na escola. Diz que deu um maior esporro nele, assim, e ele parou de fazer isso. Mas ele mandava a criança de 5 anos, era um tio dele, 5 anos, pegar nas partes íntimas da criança, das meninas. Você acredita, na escola? E assim, a gente Tipo vê... assim, pra fazer homem, vai ser homem. Vai ser homem. né? E ele nem entendendo Não o tem que ele tá nem- fazendo. Não, Uma criança de então, 5 anos, ela não tá entendendo. Exatamente. Então, e outra coisa, a gente vê crianças pequenas de 4 anos fazendo algumas brincadeiras de cunhos sexuais porque aprendeu em casa. Porque querem que aquele menino seja machão. E é desrespeitoso. Sim. Ele não precisa Não é bem disso. por aí, né? Não é por aí. Uma criança de 4 anos que ainda é metade bebê.
sabe? É uma criança, É né? uma Não criança. conta. A gente vê com adolescentes, assim, 11 anos, com os de 16, que querem submeter o menor a fazer coisas. Então, a gente tem que Isso é uma orientar coisa que muito, precisa muito. prestar atenção também, porque às vezes, vamos supor, vai fazer alguma atividade extracurricular ou alguma coisa nesse sentido que tem crianças pequenas de 5, 6 anos com criança de 12, 14 junto. Muita diferença de idade. A gente precisa prestar atenção nisso, porque pode acontecer o abuso aí, né? Pode de uma criança com outra criança. Na verdade, um adolescente, um pré-adolescente com uma outro, criança, com uma criança menor. Então, tem que ficar atento nessa mistura de idades. O menino, ele tem vergonha de falar com, sei lá, 10 anos, com 11 anos, né? Às vezes tem essa questão da sexualidade, né? Peraí, fizeram isso comigo e aí vão achar que eu sou gay agora, porque, entendeu? Então, tem toda essa questão, né? Que, enfim. Por isso, é tão importante fazer trabalhos nas escolas, com todas as séries, com todas as idades. Hospital. Então, a gente tem que ficar atento. Não deixar sozinho. A criança realmente é muito vulnerável, né? E nós somos responsáveis, né? Nós somos os adultos ali que... Nós somos corresponsáveis. Proteger, né? Não tem como vacilar muito. Né? Essa questão que eu falei no início, muitos casais normalizaram isso. A criança dormiu no berço do lado, na cama do lado, e tem relação. Isso é abuso. Sim. Não tem que fazer isso. Vai que essa criança acorda. Uma criança maiorzinha de 6 anos que fingiu que tá dormindo. Então, a gente tem que ficar atento. Nós somos corresponsáveis. Que mais que nós temos de pergunta? Que conselho você daria para as mães que têm medo de falar sobre isso com os filhos? De abordar esse assunto? Peçam ajuda. Peçam ajuda. Tem profissionais para falar, tem livros muito bons. Legal. Sabe? Tem livros. Recentemente eu recebi um livro da Igreja Adventista. Um livro bem antigo, muito bacana, de explicar de uma forma bem didática. Legal. Que é um livro que fala assim, que começa dessa criança que foi passar férias na fazenda. Então, começa a ver os pintinhos nascendo, aí vai passando, como é que procria esse pintinho? Vai para o cachorro, vai para o cavalo, para a vaca, até chegar nos humanos. Então, conta toda uma história das férias, é muito bacana. Você lembra para que idade é? Não lembro, assim, mas eu acho assim, com 6 anos, 5 anos, já dá para começar a falar. É muito legal esse livro. Eu posso até mandar para vocês depois uma foto. É muito bom. Esse é um livro muito bom para a gente começar a falar disso. E tem o livro que eu gosto muito, Como Falar de Sexualidade com as Crianças, da Leiliane Rocha. Que aí esse a gente lê para explicar para a criança, para você né? explicar. É um bom livro de orientação para pais. Sim. Excelente livro. Depois manda pra gente também. Mando. É um livro maravilhoso. Os pais têm essa dificuldade de... É questão do tabu mesmo, né? É, do tabu, porque a gente não aprendeu a falar disso. A gente não aprendeu a normalizar esse corpo. Sabe? Então, a gente tem que normalizar o corpo e que não tem segredo. Porque a criança, até os 5, 6 anos, mais ou menos, ela não tem vergonha do corpo. Mais ou menos com 7 anos que ela começa a ficar com vergonha do corpo. É quando a gente começa a falar, não pode trocar na frente. Sim. Começa a separar menino de menina. Nessa idade, nos banheiros, começa a separar. Então, nessa idade, a gente não coloca mais menino e menina para tomar banho junto. Eu achei interessante que eu fui no banheiro com a minha filha, com a Gi, de 6 anos, né? E tinha um menino lá da idade dela, uns 5 anos, um pouquinho menor, com a mãe. Ou seja, a mãe não podia entrar no banheiro masculino para levar ele, né? Não tinha um banheiro separado, então ela teve que entrar no banheiro feminino com um filho de 5 anos. E a gente falou assim, mãe, tem um menino aqui no banheiro de mulher. Aí eu expliquei para ela, né? Mas ela já ficou atenta. Sim, ficou atenta. Legal. Sim. Tem algo de errado, não está certo. É a mesma coisa, assim, geralmente não tem trocadores nos banheiros
masculinos. Tinha que ter Uhum. trocador de criança. Uhum. Ou tinha que ter um banheiro da família. Nos É, shoppings a família, gente vê, né? é. Banheiros da família, que são lugares compartilhados onde o homem pode ir. Que às vezes é o homem passeando com a filha. Uhum. Sim. Como que ele vai fazer pra trocar essa criança se for um bebê? Se quiser ir ao banheiro? Eu já cansei de restaurante falar pro meu marido, troca ela lá. Não, só tem trocador no feminino. Eu falei, caramba. Aham, Então- sim. Então a gente tem que pensar nisso. Os E banheiros você tem pra 3 família. meninas, né? Então. Eu tenho 2 meninas. É. É bem isso mesmo. E é isso. E com o tempo que o seu menino vai crescer? Com 9 anos, 8 anos. Sim, Você não fica vai difícil. deixar ele no banheiro sozinho. Uhum. A gente fica com medo, né? Tem que olhar. Ou pede pra criança, peraí, deixa eu entrar com você, não tem ninguém? Uhum. Vamos entrar junto aqui. E a gente ouve falar de muitas situações que acontecem em banheiro, né? Então é uma coisa que realmente a gente precisa explicar para as crianças, né? Eu nunca expliquei pro meu que tem banheiro que é de meniná e banheiro de menino. Uhum. Mas é uma coisa A minha interessante já olha mesmo. lá, ó, tá É. de saia, mãe, é. de menina. Vamos É. Ele fala qual que eu tenho que entrar, mas aí como eu entro sempre junto com ele, eu nunca... Mas é interessante mesmo, né? Começar a explicar que eu tô entrando junto, porque... Tem a fotinha, né, da Tem. menina de vestido e o É. menino sem nada, né, de como se estivesse de calça, enfim. Então ela já sabe, ela fala, ó, mãe, é aqui, o de menina, vamos aqui. E aí a gente começar a dar uma separadinha, que eles vão ficando maiorzinhos, a gente explicar do menino e da menina. Uhum. E até as diferenças do corpo. Sim. Eu vi uma vez que eu até achei interessante, falando que não é bom deixar as crianças, principalmente as meninas, de calcinha, mesmo que esteja calor. Você colocar uma roupinha mais fresca, mas não deixar aquela criança de calcinha em casa. Às vezes recebe alguém, né, sei lá, uma pessoa que entrega alguma coisa, entregador, enfim, uma visita inesperada, que está lá de calcinha. Não, Mas eu acho que isso... Então, mas eu acho que isso... Não menina só, né? Como a gente falou. Pode tá. acontecer Sim, do menino sim. também, Do menino né? de cuequinha. Aham, Mesma coisa. também Infelizmente, deixar de short, né? na cabeça da pessoa, né? Do pedófilo, Uhum. menino ou menina, né? Depende da... Que meu filho já tá crescido, então, como eu falo mais... Das meninas. É. Né? A gente deixa uma regatinha Eu nunca deixei de fininha. calcinha. Depois que eu vi isso, eu achei que fez Sim, sentido. é Eu verdade. falei, não, Os shortinhos de segurança para usar debaixo do vestido. Isso, exatamente. Sempre colocar um shortinho debaixo da saia. Minhas filhas já sabem, quando eu ponho o vestido que a gente vai sair, mãe, cadê o short embaixo da saia? Do Parece que é bobeira, mas infelizmente... Né? Esse rapaz que tava filmando a menininha que tava de vestidinho, ela tava de vestidinho e dava pra ver a calcinha dela, né? Então, talvez chamasse menos atenção, né? É difícil, né? Porque a gente tem que pôr um monte de roupa na criança por causa de outras pessoas, mas o que nós vamos fazer também, né? E a criança e a menina, quando ela vai brincar, a saia vai levantar mesmo, é criança. É melhor pôr do que ficar falando, né? Tem que sentar de tal jeito, tem que, Fecha a né? perna. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar. Como que vai brincar? E é bom, assim, esse shortinho até quando vai brincar na areia. Sim, sim. Pra Verdade. higiene das meninas. E Uhum. a higiene nas meninas, nas mulheres, é Diferente. mais difícil do que nos meninos. Sim. Então é mais difícil mesmo. Estamos Verdade. acabando o nosso episódio, né? Estamos... E aí, Patrícia, uma última mensagem. Mais importante que todo adulto, qual a mensagem que você deixaria, assim, bem importante? Todo adulto responsável por uma criança precisa ouvir. Nossa, essa aí é difícil, assim. Mas o que eu penso, que o que é muito importante, acredite na sua criança. A infância é um lugar que a gente pisa de pantufa, porque tudo que acontece na infância fica marcado o resto da vida. Então, a gente pisa de pantufa. Acredite nessa criança, que é a parte mais vulnerável de uma sociedade inteira, porque está em formação. Quando essa criança vai se formar? Que adulto que ela vai se tornar? Então, muito cuidado com essa florzinha, com essa sementinha que está crescendo. É isso. É Então, isso. vamos encerrando. Quero agradecer. Muito obrigada, Obrigada. Patrícia, por essa conversa tão esclarecedora e necessária. Acredito que muitas mães, pais, né, assistindo aí o episódio, vão esclarecer. Eu esclareci muito, né? Tem muitas dicas que ela trouxe que é Muita bem coisa legal. Então é isso.
Se você está assistindo, está nos ouvindo, é mãe, pai ou cuidador, lembre-se, prevenir é um ato de amor. Informação protege, né? Informação protege. Isso aí. E vamos agradecer mais uma vez nossos Muito patrocinadores. obrigado, Wellness, Espaço Crescer, Soninho do Bebê e Arielle, osteopata. É isso aí. Compartilhe esse episódio com outros adultos, né, responsáveis por crianças. Isso é muito importante. Esse é um assunto que precisa sair do silêncio, né, Patrícia? Exatamente. E é isso. Nos encontramos no próximo episódio do Entre Fraldas e Cafés. Até lá. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.